A parte mais difícil de gravar um vídeo é o começo, porque a gente sempre se sente idiota. Então vamos pular essa parte. Eu acho que eu esqueci como é que começa vídeo. Fala, meus amigos! Resolvi tirar o pó do YouTube. E tava pensando sobre o que eu deveria falar. E aí eu me lembrei que certa vez estava eu navegando pelo Insta quando alguém postou uma foto. O cara postou uma foto com um amigo. E ele colocou como legenda Salmo 55:13, nunca me esquecerei. Que diz assim: mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Qual o problema? O problema é que eu já estava familiarizado com aquele verso e logo percebi o que tinha acontecido. Muito provavelmente, aquele amigo devia ter entrado no Google e digitado Bíblia, amigo, versículo. E aí ele achou, tava lá, Salmo 55:13. Não tenha dúvidas, eu vou colocar esse salmo na legenda. Que belo verso. No entanto, ele deveria ter lido um pouquinho o contexto, porque se ele lesse o versículo anterior, ele veria que o contexto é o seguinte, versículo 12, o verso 12 diz: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Pois é, o contexto é extremamente importante. No entanto, não é sobre esse salmo que eu quero falar com você hoje, mas está relacionado. Por quê? Porque eu quero te dizer um versículo ou um verso para você não dizer para o seu amigo. Esse é um, já foi, mas é muito claro. Eu quero te mostrar um outro que é um pouquinho mais complicado do que esse. E às vezes as pessoas costumam interpretar de maneira um pouco equivocada. Então vamos lá. Provérbios 27:17. Como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Possivelmente você já ouviu alguém usando esse versículo como se esse versículo estivesse falando de amizade. Existe uma linha de interpretação que diz que a mensagem que nós temos ali é aquela mensagem que só um amigo de verdade vai te dizer as verdades que você precisa ouvir. E por isso, assim como o ferro afia o ferro, o homem ao seu amigo. No entanto, não é bem assim. Mas antes de eu explicar, deixa eu deixar uma coisa clara. É óbvio, claro, evidente, que é bom nós termos amizades verdadeiras, que nos confrontam com algumas realidades que às vezes nós não queremos ver, que nos dizem coisas que nós não queremos ouvir. Mas só o fato de que isso é bom não significa que é isso que o texto está dizendo. Não o que o texto está de fato dizendo. Diferente do que comumente se pensa, Provérbios 27:17 mais provavelmente não está falando de algo positivo, mas de algo negativo. A primeira coisa que nós temos que entender para fazer sentido o que nós estamos lendo no texto é a palavra que está sendo traduzida em versões como, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, como amigo. A palavra que está ali é Reia, do hebraico. E sem dúvidas, esta palavra pode ser traduzida como amigo. No entanto, o fato dela poder ser traduzida como amigo não significa que ela sempre deverá ser traduzida como amigo. Essencialmente, o que essa palavra significa é alguém que faz parte ali da comunidade, um próximo, um vizinho, ou um amigo. Em Levíticos 19:18, por exemplo, onde está escrito amarás o teu próximo como a ti mesmo, a palavra que nós temos ali traduzida como próximo é Rea. E nesse contexto não faz sentido você traduzir aquela palavra como amigo, porque qual é o sentido de dizer amarás o teu amigo como a ti mesmo? Ora, é fácil amar o amigo, mas nem sempre é fácil amar o próximo. Então nós podemos deduzir que, dentro daquele contexto, o que aquele mandamento estava dizendo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que está dentro da comunidade, aquele que faz parte da sua vivência, aquele que você encontra. E no mesmo capítulo 27 de Provérbios, essa palavra é traduzida no versículo 14, em algumas versões, como vizinho, ao invés de amigo. Agora que nós entendemos a flexibilidade da tradução, nós podemos trazer um outro elemento que você não está vendo na sua Bíblia em português. No entanto, se você for no hebraico, você vai ver que o que está sendo dito lá é mais ou menos ferro por ferro é afiado, e um homem afia a face do seu vizinho. Mas o que isso quer dizer? Como assim afiar a face? Qual o sentido disso? Será que os hebreus chamavam um ao outro de cara? Foi ruim, né? Eu sei.
Mas calma aí, antes de você já ficar preocupado, por que minha Bíblia em português então não está dizendo face e no hebraico está e agora? Não se preocupe, não está dizendo isso na sua Bíblia em português, porque qual é o sentido que nós temos no Brasil, em português, de se dizer afiar a face do outro? Isso não faz sentido na nossa língua e por isso não está na sua Bíblia em português, mas se você for lá no original, no hebraico, vai estar lá a palavra que nós usamos para face. Nós temos que nos perguntar então, qual é o sentido de afiar a face dentro do contexto em que o texto foi escrito? Esse é, de fato, o único texto no Antigo Testamento em que está se falando de afiar a face. No entanto, existem outros elementos na Bíblia, outras passagens que se referem a partes da face que são afiadas. Agora, o curioso é que sempre que a Bíblia fala de partes da face sendo afiadas, o sentido é negativo. No Salmo 57:4, nós vemos, por exemplo, escrito: espada afiada é a sua língua. No Salmo 52:2 e em Jó 16:9, nós também vemos essa ideia de afiado sendo aplicada aos olhos como algo negativo. E apesar de não serem as mesmas palavras exatamente no original, a ideia desses textos é a mesma, é a ideia de afiar algo que está na sua cara, na sua face. E também a mesma raiz que está em Provérbios 27:17 está também em Provérbios 5:4, descrevendo a ideia como negativa. Mas o que é essa ideia negativa que está sendo descrita nesses textos? Essa é a nossa pergunta agora. Agora pense, com a cabeça antiga, o que nós queremos dizer com afiar? Bom, no mundo antigo, você afiava as coisas para a guerra, você afiava as coisas para cortar, você afiava as coisas e no processo de afiá-las, ou por exemplo, de forjar uma espada afiada, o que você faria? Você elevaria a temperatura daquele metal e você martelaria várias vezes. Esse processo de afiar, essa ideia de afiar, ela pode ser entendida como preparar para a destruição, inflamar a outra pessoa. Ou seja, esse texto está nos falando da capacidade que um homem tem de inflamar o outro, preparando para a sua destruição. Não é algo que você quer fazer com seu amigo, ou que o seu amigo deveria fazer com você. E essa visão faz todo sentido dentro do contexto maior desse texto, deste capítulo de Provérbios. Isso porque ele pode ser dividido da seguinte maneira. O primeiro versículo, ele traz o tópico geral, que nesse caso é humildade tratada nos contextos de relacionamentos. A primeira seção, então, deste capítulo nos diz coisas que nós devemos buscar e coisas que nós devemos evitar nas nossas relações uns com os outros. E na segunda seção, o filho é alertado, o filho a quem está sendo dirigido este capítulo, o filho é alertado sobre as relações destrutivas. Agora, é claro que nós podemos ser afiados de maneira positiva nos nossos relacionamentos. No entanto, o que eu estou explicando para você aqui é que essa é uma ideia posterior, ok? Não é uma ideia contextual dentro do que o autor estava dizendo. Nós é que temos essa ideia moderna de você tá afiado, hein, cara? Mas na mente antiga, tá afiado poderia significar você tá preparado para destruição, hein, cara? Eu não estou negando que nós usamos a palavra afiado em um sentido de, poxa, cara, você tá afiado, hein? Você sabe mesmo, você é inteligente, você domina isso, você está se aprimorando. Não, isso é claro que nós usamos. Nós não podemos, porém, simplesmente transpor essa ideia para o texto e ignorando o contexto, porque essa ideia é uma ideia moderna, não é uma ideia que está dentro daquele contexto ali. E é claro que existem fatores culturais que vão influenciar o significado das palavras e da maneira como nós usamos as palavras. Por exemplo, outro dia eu estava vestido com um terno aqui onde eu moro nos Estados Unidos e a pessoa falou para mim, "You look sharp." Essa pessoa não estava dizendo para mim, "Você parece inflamado para a destruição." Não. Ela estava dizendo, "Gostei do seu terno, ele é estiloso." Enfim, as palavras que nós temos nessa passagem são palavras de sabedoria. Estão nos instruindo cuidado com aqueles que estão próximos de você, com aqueles que são talvez até os seus amigos e estão te inflamando para a destruição. Estão te preparando para a ira. Cuidado com eles. E é claro, dentro de um fundo maior, nós podemos nos lembrar que Cristo é aquele que está próximo a nós, o nosso amigo, e ele não nos prepara para a ira. Do contrário, o Senhor
Jesus nos dá um coração manso que confia nele e o fruto do domínio próprio. É isso aí, pessoal. Valeu, foi bom estar com vocês. Eu vou tentar gravar mais vídeos, ver se eu arrumo um tempinho, porque, olha, demora demais pra gravar um vídeo desse. Mas vamos tentar produzir alguma coisa pra te abençoar. Vou contar com vocês. Link na descrição, se você quiser saber mais academicamente sobre aquilo que eu falei. Tá aí um artigo acadêmico. Eu não sou doido, eu não inventei essas coisas, eu não tirei elas do meu sovaco. Então você pode conferir aí toda a academia por trás disso, beleza? Valeu, fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima. Fala, meus amigos, e aí? É bom te ver aqui, eu não tô te vendo.